Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2025 da IOSP Maxion. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente sênior de relações com investidores da companhia, e irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes na videoconferência e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Peter Klinkers, CEO, e o Sr. Renato Salum, CFO. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Relações com Investidores da companhia, juntamente com a respectiva apresentação. Ressaltamos que o Sr. Peter conduzirá a apresentação em inglês. Para sua conveniência, estão disponíveis traduções simultâneas para português e inglês. Elas podem ser acessadas por meio do ícone em forma de globo, identificado como Interpretation, localizado na parte inferior central da tela. Ao clicar nesse ícone, serão apresentadas três opções: áudio original, português e inglês. Selecione aquela que melhor atenda a sua necessidade. Para o Q&A, a sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifeste via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vale ressaltar que parte das perguntas serão respondidas em inglês. Mais uma vez, pedimos a todos que utilizem a ferramenta de tradução, caso sintam necessidade. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Peter Klinkers, CEO da IOSP Maxion. Sr. Peter, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e boa tarde a alguns de vocês. Bem-vindos à nossa videoconferência do segundo trimestre de 2025. Vamos dar uma olhada no mercado primeiro. Na esquerda desse slide, vocês veem veículos leves. Eu diria que não é uma imagem muito empolgante. Nós vemos, excluindo a China, nós vimos um mercado bem estável para 2025 e 2026, e se vocês olharem para algumas, no geral, vocês podem dizer que é um mercado bastante estável, pelo menos para esse começo desse ciclo de 5 anos. No lado bom, vocês veem um retrato um pouquinho diferente no mercado de veículos comerciais, da forma que eu vejo. E nós vemos basicamente uma redução nesse ano de 2025 comparado a 2024, e claro, isso é muito focado no que está acontecendo na América do Norte, mas também até de menor extensão ao que está acontecendo na Europa. E quando falamos de caminhões, isso é muito mais empolgante e nós estamos ansiosos para alcançar esses números. Nós vemos algo bastante estável nos veículos leves, mas uma imagem bastante diferente ali, com algum declínio para os Estados Unidos e Europa, mas mais favorável a médio e longo prazo. Podemos ir para o próximo slide? Na esquerda, vocês podem ver nesse slide, vocês veem um resumo. Nossa receita líquida aumentou em cerca de 6,8% comparado ao ano passado, com 4,1 bilhões de reais. Os lucros brutos também aumentaram comparados ao ano passado, com aumento de 12,2% comparado ao ano passado, o que significa uma margem bruta no segundo trimestre de 2025 de aproximadamente 13%, que também é um aumento de 0,6 pp sobre o ano passado, e acreditamos que seja um bom número. A mesma coisa para o EBITDA, nós conseguimos uma margem de 11
que é um crescimento de 15 a 16% comparado ao mesmo trimestre do ano passado, um aumento de 0,9 pontos percentuais comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Com lucro líquido, nós tivemos alguns reflexos do ano anterior, mas nós acreditamos que é um número muito melhor esse ano, de um ponto de vista de lucro líquido, no segundo trimestre comparado ao ano passado. Nossa alavancagem é de 2,38 vezes no segundo trimestre, comparado a pouco menos de 3 no segundo trimestre de 2024. Quando você olha aqui para a esquerda, não parece tão mais. Se você olha para o segundo, eu acho que é uma roda muito bonita, eu acho que uma visão muito mais positiva. Eu vou falar mais sobre isso e eu espero que vários de vocês estejam presentes no nosso Dia do Investidor que nós estamos organizando. No próximo slide, nós temos aqui a receita operacional consolidada, ela está, vemos um aumento de 6,8%, e um aumento de 8,1% para o primeiro semestre de 25 comparado ao ano passado. E claro, isso é naquele mercado onde houve um declínio de veículos líquidos e também comerciais, se excluímos da China. Nós somos muito pequenos na China ainda e nós acreditamos que mesmo se vocês excluíram, né, o câmbio, nós temos um mercado bem positivo nesse momento. Se dermos uma olhada mais em detalhes para a origem dessa receita e como ela se compara a um ano atrás, nós vemos claramente que, de um ponto de vista de componentes estruturais, a percentagem das receitas totais declinou. Isso tem a ver com o mercado de caminhões, e nós voltaremos a isso quando nós falarmos da receita na América do Norte. Mas, de uma maneira geral, a componente estrutural houve um declínio, mas em rodas nós vemos no geral, um número bastante positivo, suportado mais nesse momento por rodas do que por componentes estruturais. E isso é também o que nós vimos também para o primeiro semestre de 2025, comparado ao primeiro semestre de 2024. E, na verdade, nós acreditamos que esta tipo, resultado vai se manter até o final do ano, e nós esperamos compensar isso em outras partes do mundo. Se nós dermos uma olhada na receita por clientes, vocês vão ver a mesma coisa. Se vocês observarem na esquerda dos slides, vocês veem a Daimler e a receita ali, claro, reduziu porque nós mandamos muitos produtos para os caminhões da Daimler na América do Norte, e com a queda daquele mercado é difícil manter a receita, mas nós estamos recuperando. Vocês veem clientes como a Toyota, a Hyundai e a Nissan, e nós vemos aqui predominantemente rodas de alumínio. Então, no geral, nós vemos um retrato bastante positivo, compensando em veículos leves no mundo todo o que nós perdemos, principalmente por caminhões na América do Norte. E aí vocês podem ver também que as percentagens dos maiores 5 clientes caíam um pouquinho com relação ao ano passado, ah, e agora nós temos com 73% só de queda entre os 10 maiores, que está compensando o que nós estamos perdendo com a Daimler na América do Norte. Analisando um pouquinho melhor as reuniões, aqui nós podemos ver a América do Sul. Como vocês sabem muito bem, é um bom mercado para nós estarmos atualmente, especialmente falando da primeira semestre. Eu diria que a Maxion está com uma performance bastante forte no mercado de hoje, especialmente para rodas de veículos leves, tanto alumínio quanto aço, e a nossa desempenho operacional aumentou, que está muito bem. Vocês podem ver aqui na direita de baixo o mercado de uma maneira geral. Então,
nos veículos comerciais, há uma estabilidade e eu diria que nós estamos muito bem em termos de receita com relação ao mercado. Isso tem a ver com o número de unidades vendidas. Nós temos um aumento aí do número de unidades veículos e superando o custo inflacionário do mercado. Se nós observarmos a América do Norte, é claro, aqui os números, houve um declínio, como nós já comentamos, e eu acredito que todos saibam disso. O mercado de caminhões da América do Norte houve um declínio marcante com relação ao ano passado e as projeções também continuam. E se vocês olharem para os nossos números, houve uma queda de mercado de 28, 29, 30%, os nossos números também caíram com 25%. Pouco mais de 25%, e nós estamos relativamente estáveis comparados ao mercado, mas nós, no veículos leves, nós compensaremos o que nós perdemos nos caminhões. Nós estamos tentando mitigar localmente os problemas que estão afetando todos. Localmente ali o mercado é bastante difícil nesse momento, mas estamos tentando compensar globalmente. Nós acreditamos que no curto prazo esse mercado não vai voltar, mas considerando a produção, as vendas e as demandas, essa demanda permanece, ela não vai sumir e ela será recuperada. Nesse momento, nós acreditamos que no ano que vem o mercado será melhor do que este ano e o que quer que nós percamos esse ano vai voltar para nós, mas não esse ano. E quando nós analisamos o mercado da Europa, esse é um outro mercado, ele não está com um desempenho, é um mercado que está contraindo levemente. Vocês veem que o veículo leve diminuiu um pouquinho, com cerca de 1%, e nos veículos comerciais também, mas nós conseguimos compensar bastante isso nós tivemos um aumento de mais de 20% em veículos leves e mais de 25% em veículos comerciais. Mas mesmo se vocês tirarem o impacto do câmbio, nós ainda vemos um aumento de receita e um aumento do número de unidades, e especialmente em rodas. Nós não temos componentes estruturais nessa região da Europa, então, com a combinação das unidades e o aumento de metais e da inflação, essa combinação nos levou a um desempenho no mercado que está um pouquinho lento, mas nós ainda assim conseguimos fazer um bom trabalho nesse mercado. E se observarmos a Ásia, a nossa receita está subindo, como nós esperamos. Há algumas umas tendências diferenças dentro da Ásia. Na Tailândia é um mercado pequeno, relativamente pequeno, mas onde está sendo um novo crescimento. Vocês podem ver pelos números. Na Índia há um pouquinho menor o crescimento do que nós esperávamos, mas ainda com um bom desempenho em veículos leves e comerciais, e para o futuro esse é um mercado onde nós todos esperam um desempenho bastante positivo. Se nós examinarmos o que isso significa em todas essas regiões, em termos de lucro bruto e margem bruta, vocês podem ver em números absolutos em percentagem. Vocês podem ver que nós tivemos números muito positivos, com um aumento de lucro bruto de 13% no segundo trimestre de 2025, com um crescimento de 2,2% comparado ao mesmo período do ano passado, com 535 milhões de reais comparados a 477 milhões de reais. E quando nós olhamos para o primeiro semestre, nós temos um aumento de 12,2% a 13,7% no aumento da margem bruta da empresa. Se nós analisarmos o EBITDA, nós temos um retrato semelhante. Nós tivemos de quase 16% no segundo trimestre com relação ao ano passado. Se vocês olharem para o primeiro semestre, no ano passado, para esse ano, nós também tivemos um crescimento
razoável com 2 dígitos para a empresa. Isso significa 0,9% de aumento na margem no segundo trimestre e 10% no primeiro semestre comparado ao ano passado. Com relação ao lucro líquido, nós tivemos impacto maior ano passado devido ao câmbio, nós ainda vemos algum impacto no segundo trimestre, com relação ao segundo trimestre do ano passado, o nosso lucro líquido foi bastante razoável e acredito que R$ 87 milhões, que é uma grande melhoria comparado ao que nós conseguimos mostrar no ano passado, e o número para o primeiro semestre foi bastante razoável comparado ao ano passado também. De um ponto de vista de investimentos, nós falamos algumas vezes sobre um controle disciplinado de CAPEX, e eu acredito que no segundo trimestre nós continuamos manter esse regime. Nós estamos um pouquinho melhor do que o ano passado, tanto para o primeiro trimestre quanto a metade, mas isso é um resultado de um controle disciplinado do CAPEX durante esses períodos. Se vocês derem uma olhada na alavancagem, vocês veem uma redução da alavancagem ao longo do período. Nós entendemos a sazonalidade dos números e, se olharmos a comparação com relação ao segundo trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução bastante e temos mantido essa tendência de redução tanto no trimestre quanto no semestre. Então, eu acho que nós estamos mantendo o foco no objetivo definido para a nossa alavancagem no segundo trimestre, comparado ao segundo semestre de 2024. Com relação à dívida bruta, nós temos vocês veem os números aqui, nós acreditamos que a composição eles estejam bem alinhadas com relação a onde nós temos nossos negócios, a maioria está em reais, é um pouquinho maior do que as receitas geradas no Brasil, mas bastante alinhado com relação ao euro, onde nós temos 34%, que está alinhado com as receitas, e o restante, a maioria, é em dólares. Se vocês derem uma olhada aos prazos, nós somos capazes de reduzir a percentagem de curto prazo com relação ao ano passado, que já não era ruim comparado ao ano passado, mas agora eu acho que nós teremos cerca de 6% no curto prazo comparado ao ano passado. Aqui na direita, no topo, você também vê que a torre de vencimentos, nós acreditamos que nós temos a os prazos, estratégias corretas para atingir o objetivo definido para atingirmos até 2028, e de um ponto de vista de custos, nós comparamos o segundo trimestre com 2025 com o segundo trimestre de 2024, vocês podem ver aqui que em todas as moedas principais, reais, euros e dólares, nós conseguimos reduzir o custo da nossa dívida bruta, e eu acredito que seja um bom resultado ano após ano. O destaque nesse slide vocês podem ver com o nosso programa de rodas do segundo trimestre de 2025, e a mensagem principal aqui é que nós vemos a Maxion conquistando negócios com grandes marcas, não são os únicos negócios, mas especialmente na Europa nós temos grandes conquistas, não apenas no ponto de vista de receita, mas também prova que a nossa tecnologia é muito bem aceita, mesmo pelos clientes com as especificações mais elevadas. E na Índia, nós estamos crescendo num ponto de vista de rodas de alumínio, de aço, mas também de rodas de alumínio, e nós somos o único fabricante global de rodas no mundo, que nos dá uma vantagem quando nós falamos das regiões. Nós acreditamos no futuro da Índia e estamos fazendo um bom negócio, tanto em rodas de alumínio quanto de aço, e acreditamos que isso vai se manter para o futuro. No Brasil, claro, o mercado brasileiro é um mercado forte, nós vemos isso nas rodas de aço e também de alumínio com novas marcas, e no Brasil eu acredito que isso tem um efeito ainda maior,
dos segmentos de rodas de aço, ou rodas de alumínio também, mas principalmente rodas de aço, porque nós conseguimos atender todo esse mercado e vocês podem ver pelos números que nós temos um forte desempenho nesse mercado e vocês veem isso também nos novos negócios que nós estamos firmando nesse mercado que é tão importante para nós. E por último, mas não menos importante, também na China continuamos conquistar novos negócios com rodas de alumínio e de aço, continuamos fazendo bons negócios e acreditamos que temos uma expertise muito único para esse mercado. Isso nos ajuda a conquistar novos negócios, especialmente com os veículos elétricos nesse novo mercado. Esse slide mostra alguns reconhecimentos, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é importante mostrar os nossos reconhecimentos, porque isso mostra que nossos clientes nos veem como um parceiro estável, um bom parceiro, não apenas em termos de negócios, mas também com os reconhecimentos que nós temos recebido dos nossos clientes. E no último slide, como resumo, eu espero que vocês possam concluir comigo que, de um ponto de vista de criação de valor, apesar da volatilidade global que todos nós vemos com as tarifas e as variações de volume dos clientes, a Maxion tem mantido resultados financeiros robustos. Nós acreditamos que nós somos uma empresa resiliência, vamos falar mais sobre isso no nosso Dia do Investidor, e nós conseguimos manter produtividade adequada com uma gestão disciplina, os valores sobem e descem, e nós estamos acostumados a acompanhar essa variação e agora nós focamos bastante na resiliência da empresa, mas também temos um controle de crescimento e de despesas e de custos bastante disciplinado e acreditamos que estamos crescendo com desempenho acima do mercado e nós acreditamos que nossos clientes nos veem como uma empresa, um parceiro de alta performance, confiável, estável, e nós acreditamos que isso nos ajuda para uma crescente base global de clientes. Então, eu vou devolver para vocês e vamos passar para perguntas e respostas. Obrigado, Peter. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é da Fernanda Recchia, do BTG. Fernanda, por favor, você pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado. O primeiro, eu queria explorar um pouquinho a perspectiva de mercado global. O Peter mostrou ali a projeção atualizada global, mas quando a gente olha para veículos comerciais, o número que ele mostrou é menos 5%, e aí quando a gente olha sobre a perspectiva aí do primeiro semestre de 2025, a gente está vendo um volume caindo 6% em veículos comerciais. Então, eu só queria entender se, considerando esse cenário, se a gente deveria esperar um segundo semestre um pouco melhor de veículos comerciais, e se vocês puderem dar um pouco de granularidade entre as regiões, se dentro dessa perspectiva de um segundo semestre melhor, se a América do Norte deveria melhorar um pouco. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, com relação à rentabilidade, a gente vê aí vocês voltando para o patamar de 2 dígitos. Queria entender, olhando para o segundo semestre, como que a gente deveria antecipar aí essa evolução de rentabilidade, se a gente pode esperar que a rentabilidade se mantenha no patamar de 2 dígitos, principalmente tendo em consideração aí que o Q4 ele tem uma sazonalidade pior. Acho que são esses 2 pontos. Obrigada. Obrigado, Fernanda. São perguntas bastante relevantes, então
Deixa eu responder a sua primeira pergunta primeiro. O mercado norte-americano, quando eu mencionei, é um mercado mais fraco do que nós esperaríamos há 6 meses, e eu diria que agora é ainda mais fraco do que as pessoas esperavam. E eu estou falando especialmente dos nossos clientes, ao que eles esperavam recentemente. Infelizmente, nós não acreditamos que esse mercado vá virar de repente. Nós acreditamos que ele vá aumentar, mas é muito difícil agora estimar quando isso vai acontecer, ou se isso já vai acontecer no segundo semestre desse ano, ou se vai acontecer ao longo do próximo ano. É claro que nós esperamos que isso aconteça mais cedo do que mais tarde, mas a volatilidade da geopolítica mundial, hoje, com a volatilidade, é difícil prever quando que o mercado vai melhorar. É claro, se o mercado não melhorar, nós vamos continuar lutando como nós fizemos no segundo trimestre, na primeira metade desse ano, e nós vamos primeiro nos esforçar para compensar localmente. Nós produzimos para o mercado norte-americano, principalmente no México, e nós temos feito um bom trabalho ali. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho também no segundo semestre, e também nós vamos tentar compensar, se não tudo, bastante no resto do mundo, mas é difícil prever quando esse mercado vai voltar. De um ponto de vista de rentabilidade, eu acho que nosso segundo trimestre foi decente, nós queremos continuar nesta tendência, e é claro, como nós dissemos, há uma sazonalidade, e eu diria que nós estamos esperando um segundo semestre do ano que deve ser tão forte quanto o primeiro no primeiro semestre. Quão forte nós teremos que esperar para ver como o desenvolvimento do segundo semestre, mas tomaremos as medidas necessárias, vamos ver os desenvolvimentos ao redor do mundo, mas basicamente nós nos sentimos confiantes de que nós continuaremos no segundo semestre tão fortes quanto na primeira metade do ano. É difícil, não dá para dizer exatamente quão fortes seremos, depende dos acontecimentos dos próximos meses. Tá ótimo, Peter. Muito obrigada. De nada. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Tinem, do Santander. Gabriel, por favor, você pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira mais focada aqui na questão da alavancagem e na geração de caixa. Vocês puderem comentar um pouco de como estão vendo esse avanço, aquela meta de atingir patamares talvez inferiores a 2 vezes esse ano e 1,5 ano que vem de dívida líquida EBITDA. E também um pouco de como estão vendo esses pilares, né, da geração de caixa, um pouco da perspectiva para esse ano aqui. E uma segunda pergunta mais focada aqui em questão de CAPEX, né? Está chegando naquele patamar por volta dos 500, 600 milhões desse ano. Eu queria entender um pouco para frente, né? O que deveria ser um nível de CAPEX normalizado, um pouco dos principais projetos que estão almejando, pegar um pouco mais de detalhamento com relação a isso. Obrigado, pessoal. Oi, Gabriel, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Falando aqui um pouquinho da alavancagem, acho que em relação o que a gente vê aqui é uma manutenção estável da alavancagem entre os períodos aí do quarto trimestre de 24, primeiro e segundo trimestres de 25, com um índice aí de aproximadamente 2,3 vezes. É uma melhora significativa em relação ao que nós estávamos um ano atrás, a 2,95 vezes. É possível aqui verificar esse aumento na dívida líquida de aproximadamente 200 milhões, e aqui a gente sabe que em relação ao primeiro trimestre para o segundo trimestre, a gente tem um aumento do capital de giro, nós tivemos aí saída de pagamentos de dividendos de 100 milhões de reais, o qual não tivemos um grande volume de pagamento no ano anterior. Já na comparação entre o segundo TRI de 25 agora com o quarto TRI de 24, a gente vê um aumento da dívida líquida em torno de 230 milhões, e pelo balanço patrimonial, a gente consegue ver que dos 230 a 260 milhões, podemos atribuí-los ao aumento do capital de giro no período, tá? Além disso, nós tivemos aí
o aumento da variação cambial. Então, nós temos aí, em relação ao reais e dólar, nós temos uma queda, né? A gente sai do 6,19 no final do ano para o trimestre de 25 de 5,46, e mais o euro a gente tem aqui uma manutenção, né? Então, assim, a análise, quando a gente faz uma análise do working capital aí nos últimos meses, a gente vê que aquele working capital ratio que nós tínhamos para o quarto trimestre de 10,7%, ele aumenta 1,2 ponto percentual, né, refletindo aí no primeiro trimestre uma preparação para a demanda do segundo trimestre, e a gente vê um aumento marginal de 0,1 ponto percentual, atingindo aí 12% no working capital ratio, tá? Então, assim, o que a gente espera é que durante, né, talvez terceiro trimestre, a gente deva aí voltar ao nível histórico do nosso working capital em torno de 13%, e depois ter aí uma devolução desse working capital, visto que no final do ano a gente já faz essa redução por conta da questão da sazonalidade, tá? Então, em relação a tudo isso, a gente vê um equilíbrio da alavancagem. Em relação à geração de caixa, a gente tem aqui uma geração bruta de em torno de 400 milhões de reais, quando eu olho aqui meu fluxo de caixa direto, tá bom? A gente vê também um consumo de caixa nesse período de 120 milhões, mas o que a gente vê daqui para frente ainda é um trimestre ainda em linha com aquilo que a gente espera, que tem sido os nossos últimos trimestres, e acreditamos aqui que nós tenhamos boa geração de caixa para o resto do ano, tá? Gabriel? E a só a segunda pergunta com relação ao CAPEX, Uhum. se puderem dar um pouco mais de cor. Ok, do CAPEX, nós acredito que nós tivemos aí o desembolso importante no segundo trimestre, mais relacionados ali à nossa expansão no México e também ali a finalização, quase finalização da nossa planta na Turquia, e acredito que a gente deva estar aí no meio do caminho do CAPEX aí para o ano inteiro, tá? Então, acho que nesse momento é aquilo que a gente tem como aqui uma percepção daquilo que vem sendo realizado aí nos últimos anos. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, você pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo. Oi, Peter, Renato. Duas perguntas aqui também do lado do Itaú. No press release do resultado, vocês comentam que, apesar aí de toda a incerteza que a gente teve no segundo trimestre, vocês explicaram ali parte do crescimento de receita com melhora de volumes na dinâmica, pelo que eu entendi, ano contra ano. Queria entender se foi isso mesmo, então se, apesar de tudo, o net para vocês em termos de volume acabou sendo positivo, e entender como que a gente pode pensar nesse net de volumes positivo, apesar de alguns mercados ainda com uma performance mais negativa. E aí também um segundo ponto dentro da discussão de volumes, a gente fica com a impressão de que a IOSP conseguiu driblar ali muito bem a questão de dinâmica tarifária por conta da diversificação geográfica de vocês e a maneira como as plantas são localizadas. Queria entender se, principalmente em América do Norte, tem surgido oportunidades, dado que vocês fornecem via plantas no México, de exportar mais para a América do Norte, dado que talvez tenham restrições de roda chegando de outras regiões. São esses os dois pontos. Obrigado.
Olá, Gabriel, aqui é o Peter. Deixa eu responder a primeira pergunta. Quando nós falamos de volume, e agora eu estou falando de volumes positivos, eu estou muito positivo que os nossos volumes vão continuar positivos no segundo semestre, e como isso compara com a situação na América do Norte. Na América do Norte, nós somos afetados apenas em componentes estruturais. Em rodas, nós atendemos outros segmentos na América do Norte e eles, mesmo com a contração, nós estamos conseguindo compensar essa contração, mas apesar disso, não esquecemos que essa empresa tem uma presença muito forte no Brasil e em lugares como a Índia, e Tailândia, que são mercados que estão crescendo. E, como eu disse, na Europa houve uma contração, mas ela é pequena e nós somos capazes de mais do que compensar essa contração. E quando nós falamos do crescimento da participação no mercado, quando nós falamos em termos de roda, isso não muda de um trimestre para o outro, você ganha ou perde participação no mercado ao longo do tempo. Então, nós devemos permanecer nesse ano, e o que nós ganhamos no último ano e nessa primeira metade do ano deve permanecer no segundo semestre do ano. Além disso, nós mostramos que nós temos a capacidade de ter uma capacidade adequada de recuperação de preços e também acreditamos que nós vamos continuar a fazer isso e também capitalizar no trabalho que nós temos feito nos últimos tempos. Isso não muda muito de um trimestre para outro. Então, se você olhar para essas e levar em consideração esses três aspectos e a nossa presença em outras regiões onde o mercado está crescendo, a nossa participação está crescendo, nós vemos a recuperação com relação à inflação. E eu acho que tudo isso me leva a acreditar que na segunda metade do ano, apesar de alguma da volatilidade que nós temos, nós devemos sair com uma situação bastante robusta. Ótimo, obrigado, Peter. Obrigado, Renato. A nossa próxima pergunta é da Fernanda Urbano, da XP. Fernanda, por favor, você pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. A primeira pergunta aqui seria um follow-up nessas novas operações. Vocês têm essas capacidades relevantes sendo entregues no México e na Turquia esse ano. Queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o ramp-up, né, e a expectativa para essas operações em um primeiro momento, até diante desse contexto de volumes mais pressionados na América do Norte. E uma segunda pergunta, especificamente sobre a Europa, apesar, né, de volumes da indústria contraindo um pouco, como vocês mostraram no release, a gente viu um desempenho bom da receita de vocês, principalmente olhando para produtos para veículos leves. Queria entender melhor os drivers por trás dessa performance, se vocês puderem comentar com relação a market share, preço, né, e mix de produtos, entender, né, o que vocês veem como principal fator por trás dessa performance um pouco mais forte do que a indústria, para entender o que a gente pode esperar para frente para a Europa. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, falando nas operações, as novas operações no México e na Turquia, especialmente para rodas, México para componentes estruturais, o mercado agora está um pouquinho menor do que todos esperavam para a América do Norte, mas não vamos esquecermos que isso são ciclos na produção de caminhões e nós precisamos estar prontos para quando o ciclo aumentar novamente. Isso pode acontecer no segundo semestre, em algum momento no ano de 2026, mas isso vai acontecer, todos estão convencidos e nós também. Então, nós temos que estar preparados para quando essa capacidade vier, porque os nossos clientes não vão produzir menos veículos, eles vão escolher outros fornecedores, e isso não é o que nós queremos estar
ser capazes de atender nossos clientes. Então, eu acredito que construir esta capacidade é a coisa certa a fazer e vamos estar prontas na hora certa, no final desse ano e no próximo ano e nos anos seguintes, quando o mercado virar na América do Norte, nós vamos estar prontos para isso. E nós não apenas estamos construindo uma nova capacidade para fornecer para o mercado com os volumes adequados, mas também, de um ponto de vista de produtividade, nós esperamos grandes ganhos dessas novas operações que também vão ajudar bastante, independente de onde o mercado estiver a qualquer momento. Na Turquia é uma operação que está quase pronta para começar, como nós dissemos recentemente, eu espero que ainda nesse ano de 2025 nós vamos conseguir começar a produzir rodas. É lógico que no primeiro ano nós não vamos vender toda a nossa produção, mas eu acredito que o ramp-up vai ser bem rápido nos próximos 2, 3 anos, com a excelente utilização num período curto. Nós estamos nos sentimos confortáveis, nos sentimos muito bem com relação a esses novos projetos. Se nós olharmos as nossas receitas em veículos leves na Europa, é uma combinação de fatores, alguns deles eu já mencionava, mas está claro que nós estamos fazendo tendo um resultado significativamente melhor do que o resto do mercado. Eu acredito que a Maxion seja uma empresa estável, que a Maxion é uma empresa confiável, que é um fornecedor de alto desempenho para a nossa base de clientes e talvez outros fornecedores tenham dificuldades e nós vamos continuar desenvolvendo nossas competências cada vez mais, aumentando a nossa participação no mercado que não está tão bom. Então, isso vai compensar alguns impactos negativos que nós poderemos ter. Essa é uma questão. Outra é o fato que nós estamos introduzindo novos produtos, entrando em novos segmentos de clientes. Eu falei do segmento premium para rodas de alumínio na Europa. Nós somos um participante relativamente pequeno. Nós éramos há 5, 10 anos e nós crescemos a uma capacidade de quase atender esse mercado com excelentes volumes. E você não perde isso de um dia para o outro. Nós vemos agora o fruto desse forte trabalho e fornecemos a esses clientes grandes rodas com outras especificações, e quando você fornece uma maior variedade do que o padrão, isso é um outro fator. E claro, voltando novamente, se nós passarmos o custo inflacionário, isso ajuda na receita, mas não é apenas um crescimento de receita, como você deve ter observado, também são as quantidades de unidade que estão aumentando, não apenas a receita, mas também a quantidade de unidades que cresceu. Então, eu espero que isso tenha esclarecido um pouquinho melhor essa situação. A nossa próxima pergunta é do André Mazzini, do Citi. André, por favor, você pode prosseguir. Oi, Peter, Renato. Eu vou fazer a pergunta em inglês para que a minha pergunta não se perca na tradução. A minha primeira pergunta tem a ver com as rodas de aço. A Maxion é líder em rodas de aço e é um caso muito importante para veículos elétricos em termos de aerodinâmica e coisas do gênero. Então, se você puder falar um pouquinho mais do caso de uso das rodas de aço e falar se vocês acham que a adoção vai continuar para o futuro, e se esse caso de uso é a primeira pergunta. E a segunda diz as receitas que vocês falaram, a outro segmento que foi de 9,4% para de 13% esse ano, então maior crescimento do que os outros clientes combinados. Então, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de clareza sobre a geografia desses novos clientes, desses veículos comerciais ou leves, e se vocês puderem dar um pouquinho mais de clareza sobre isso. Sim, ótimas perguntas, muito obrigado. Quando nós falamos de rodas de aço, nós falamos principalmente para veículos leves
e isso é um uso até melhor do que veículos elétricos, que estão um caso de uso ainda melhor do que nós já temos. E você tem razão, nós nem sempre conseguimos falar sobre todos os novos negócios que nós estamos conquistando, mas estamos conquistando novos negócios com rodas de aço, ainda mais do que no passado. Com os veículos elétricos, isso está acontecendo. Eu não estou dizendo que as rodas de alumínio vão desaparecer, elas vão continuar, eu acredito, que a ser muito fortes, mas nós trabalhamos duro e fornecemos e trabalhamos bastante para manter o desenvolvimento dos dois negócios, e as pessoas falam, de rodas de aço, nós estamos falando de rodas maiores ou com rodas com características diferentes. Quando você dirige um carro elétrico, você não ouve o barulho, você acaba ouvindo mais barulho das rodas. Nós temos trabalhado para reduzir esse valor, esse barulho com as rodas de aço mais de alumínio, e alguns clientes, um grande cliente com veículos elétricos, entendeu isso e está colocando números bastante grandes de veículos de aço em carros que costumavam usar rodas de alumínio. Eles vão continuar fazendo isso, e eu acho que isso manda um sinal para o mercado também, que isso é um caso, um business case para analisarmos. E elas também são rodas mais baratas. Essas rodas também são ainda mais sustentáveis que as rodas de alumínio. Então, há uma série de vantagens para as rodas de aço, quando comparamos com as de alumínio. Elas não eram talvez tão notadas anteriormente, mas agora elas estão chegando, e nós somos o maior produtor de rodas de aço no mundo, e nós temos capacidades muito grandes nesse segmento, estamos muito bem preparados para lucrar disso e para apoiar e atender essa demanda dos nossos clientes. A segunda pergunta, eu espero ter respondido a primeira, mas a segunda que você tem, você vê os outros que estão crescendo. Nós estamos apontando para áreas novas, são clientes novos da China, um deles já está nos escolhendo como fornecedores. Eu não quero citar nomes, porque nós teremos 100% desse negócio, nós não teremos 100% dos negócios de novos clientes entrando no mercado, nós vamos tentar, mas eu acredito que isso possa ser impossível, mas nós vemos isso acontecer, e nós vemos que nós somos capazes de capturar uma maior participação de mercado nesses casos do que em mercados tradicionais, e eu espero que o mesmo aconteça para mercados como o Brasil, onde nós estamos trabalhando duro. Além disso, nós estamos fornecendo para alguns nichos que nós não fornecíamos antes. São um grande número de pequenos clientes com algumas aplicações que talvez são diferentes, mas como nas nossas operações nós conseguimos ter essa diversidade, isso ajuda a compensar algumas reduções que nós vemos em algumas montadoras. E isso é fator importante e um progresso importante que nós fizemos. Isso não foi uma coisa que nós fizemos no segundo trimestre, isso é algo que nós temos feito e vemos fazendo nos últimos anos, e deve ajudar a compensar o que o mercado está apresentando, e eu espero que isso tenha esclarecido melhor. Perfeito, Peter. Só uma pergunta adicional, você tem preços melhores com esses novos pequenos clientes do que com a base, com clientes grandes já estabelecidos, ou não necessariamente? Esse é um mercado muito competitivo, nós sempre tentamos ter preços melhores, às vezes você consegue resultado melhor, às vezes um pouquinho pior, às vezes você precisa ter preços mais competitivos, mas no geral nós lutamos continuando a aumentar a nossa margem, tanto por questões internas quanto por questões externas. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é da Andressa Varoto, do UBS BB. Andressa, você pode prosseguir. Obrigada, Rodrigo. Eu vou fazer a minha pergunta em inglês também. Muito obrigada, Peter. A minha pergunta, você mencionou que espera que o segundo semestre seja mais forte do que o primeiro.
Eu sei que nós temos questões políticas ali, mas há tendências positivas que vocês veem para o segundo semestre comparado ao primeiro, que você possa ressaltar para nós? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o mercado, como nós vimos no primeiro slide que nós apresentamos, o mercado está relativamente estável em termos históricos e nós temos alguma contração. Eu acredito que o segundo semestre possa ser melhor do que o primeiro, principalmente por causa da tendência sobre a qual nós estamos falando e porque o nosso desempenho tem sido melhor no primeiro e segundo trimestre do que o resto do mercado. E também o que nós ganhamos, os novos negócios que nós temos conquistando os preços e isso que vem acontecendo e que agora nós vamos conseguir colher de forma completa quando nós olhamos no restante do ano. E quando eu faço esse comentário, tem mais a ver com questões internas do que mudanças esperadas no mercado. É por isso que nós esperamos que no segundo semestre o nosso desempenho seja muito melhor do que no primeiro. Muito obrigada. E se eu puder fazer mais uma pergunta sobre a América do Norte e veículos comerciais, nós sabemos que isso está muito relacionado com algumas câmbio e como os clientes estão vendo isso e como que eles, o que vocês veem acontecendo nessa área. Isso é uma das respostas, é uma das razões que os volumes estão diferentes quando as pessoas pensam. É só uma das incertezas que cria essa produção menor do que esperada. Novamente, nós acreditamos que muitas dessas incertezas vão ser esclarecidas ao longo do tempo, esperamos que nas próximas semanas ou nos próximos meses, mas esperamos que essas incertezas sejam esclarecidas e as demandas sejam realizadas e o mercado tenha uma recuperação. Mas isso, são muitas coisas que as pessoas estão esperando e nós precisamos ter mais clareza disso para o futuro. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do Jonathan Coutras, do JP Morgan. Jonathan, por favor, você pode prosseguir. Bom dia, Renato. Peter, obrigado pelo espaço. A primeira pergunta é sobre a Maxiomont, que, né, ela teve um resultado bastante positivo no TRI, mesmo sendo mais exposta a componentes estruturais e com o mercado de pesados no Brasil ainda fraco, então se puderem comentar um pouco aqui. E a segunda, talvez para o Renato, né, sobre a margem bruta, como vocês estão vendo, né, até o final do ano, né, tem esse efeito de sazonalidade positiva, o Peter está mencionando, né, volumes melhores, então, como vocês estão vendo, né, até o final do ano, o segundo TRI já foi, né, pelo menos a nossa estimativa, acima do esperado, né, nesse nível de 13%, então, qualquer cor aqui também ajudaria. Obrigado, pessoal. Oi, Jonathan, obrigado pela pergunta. Eu acho que o mercado argentino, ele tem ele está diferente do que ele era há 1 ou 2 anos. Nós acreditamos que nós temos operações bastante fortes ainda nesse mercado. Nós ainda vamos observar volatilidades, aumentos e declínios, mas o mercado está indo muito bem ali. Isso nos dá expectativas bem positivas. Quando você fala do do segundo semestre e como nós vemos o desenvolvimento das nossas margens, como eu disse anteriormente, eu acredito que nós temos um caso muito forte para continuar a tendência que nós mostramos. Como isso exatamente vai se desenvolver no segundo semestre, eu vou conseguir falar mais a respeito disso conforme na próxima a videoconferência, mas nós acreditamos que estamos numa tendência muito boa e que vamos continuar mantendo. É claro, nós não somos imunes a nada, nós temos muito bons em compensar, mais do que compensar, mitigar o que nós vimos no segundo trimestre e continuar isso no segundo semestre. Nós não somos imunes ao mercado, mas vamos ver como as coisas vão acontecer. Todos nós estamos sempre recebendo novas notícias, todos os dias, todas as semanas, mas eu acho que nós estamos numa boa tendência, com uma posição muito forte
para fazer tudo o que é possível e tudo que é necessário e para estarmos preparados quando o mercado se recuperar, especialmente na América do Norte, mas na Europa, mas para também ter um excelente desempenho no futuro, quando essa virada acontecer. Obrigado, perfeito, Peter. De nada. Encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Peter Klinkers para as considerações finais da companhia. Muito obrigado a todos por passar a última hora conosco. Eu estou ansioso por ver muitos de vocês durante o nosso Dia do Investidor, que nós mencionamos. Nele nós teremos a chance de vê-los, quem sabe presencialmente, e dar mais informações sobre o que está acontecendo no mercado, especialmente na nossa empresa, e como nós acreditamos que seremos capazes de mitigar ou lucrar a partir das mudanças. E por hora eu quero agradecer pela atenção, espero que vocês tenham gostado, espero ter podido responder todas as perguntas, estamos ansiosos para vê-los em breve. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 da IOSP Maxion está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.